A palavra de Deus diz em Provérbios de número 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho novo os teus lagares. A Bíblia está repleta de bênçãos e promessas diante do que eu chamo de condicionantes da nossa parte. Muitas bênçãos estão mediante aquilo que nós fazemos, aquilo que nós semeamos, está incluindo aqui a lei da semeadura. E com esse texto não é diferente. O texto faz menção de uma provisão de Deus, da parte do Senhor. Deus tem prazer em liberar bênçãos materiais sobre nós. Isso é muito claro no texto. E se encherão fartamente os teus celeiros. Muitos de nós não vivemos um tempo agrícola, não desempenhamos essa atividade, mas está falando de uma provisão da parte de Deus, de não apenas encher os nossos celeiros, mas de encher de forma farta, de forma transbordante. O texto continua, e transbordarão de vinho os teus lagares. Está falando de mais do que suprir uma necessidade, fazer com que esta provisão de Deus possa superabundar e transbordar na nossa vida. Mas eu creio particularmente que esse texto não está ensinando apenas como que nós devemos prosperar, como que nós possamos progredir no Senhor. Eu creio que ele vai mais além. Eu creio que ele está falando principalmente da honra ao Senhor. A primeira parte do texto vai dizer: honra ao Senhor com os teus bens. E nós temos negligenciado isso. A nossa oferta precisa honrar o Senhor. Eu, como pastor, eu verifico muito bem quando nós fazemos uma campanha, né, um tipo de oferta alçada que nós mencionamos, quando nós queremos comprar um bem para a igreja, quando nós queremos comprar um equipamento de som, eu tenho a impressão que as pessoas são mais motivadas a dar. Elas ficam mais impressionadas, elas ficam mais alegres em dar. Por quê? Porque estão semeando em alguma coisa que vai comprar. Tem um objeto por trás e isso as acaba motivando. Porém, não é isso o que o texto está dizendo. Nós deveríamos primeiro ensinar as pessoas que nós, antes de promover uma bênção na igreja, promover alguma obra material no reino de Deus, nós primeiros precisamos promover a honra ao Senhor. A honra a Deus sempre veio primeiro. Aquela mulher, por exemplo, que roubou a cena ali na casa de Simão, diz a Bíblia que ela entra na casa e quebra um vaso de alabastro de muito preço. Diz a Bíblia que valia pelo menos 300 denários. Um denário era paga de um trabalhador comum, braçal, um judeu comum. Isso nós estamos falando de mais de um ano de trabalho. Obviamente, aos olhos humanos, foi um grande desperdício, mas a Bíblia diz que ela fez um ato para com o Senhor Jesus. Ela honrou o Senhor. Ela distinguiu o Senhor Jesus dos demais. Pedro, o Judas que tinha a bolsa, disse: olha, a gente poderia vender isso e dar aos pobres. E Jesus respondeu: os pobres vocês sempre o terão. Essa mulher, porém, ela agiu bem para comigo. Ela ungiu o meu corpo, ela perfumou o meu corpo para o meu sepultamento. O que Deus quer de nós, querido, não é apenas que nós possamos promover bênçãos materiais no reino de Deus, mais do que promover um bem material na igreja. Eu tenho ensinado isso aos nossos crentes lá na nossa igreja. Mais do que promover um objeto, mais do que promover blocos e paredes na igreja, Deus quer primeiro que a nossa oferta, que a nossa expressão de generosidade possa expressar honra ao Senhor. Não foi isso, por exemplo, que Deus requereu de Abraão? Diz a Bíblia que Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu único filho. Deus não queria que Abraão sacrificasse o seu filho, Deus queria apenas a honra. E quando Abraão sai, ao monte para sacrificar Isaac, diz a Bíblia que ele vai sacrificar o seu único filho, o filho a quem ele amava. E quando ele levanta o cutelo, diz a Bíblia que Deus o impede de fazê-lo. Por quê? Porque Deus queria apenas a expressão da honra. Abraão deu ali mais do que uma oferta, ele fez ali uma expressão de fé, porque ele sabia que ele era avançado em idade, Sara muito mais, eles estavam avançados em idades, eles sabiam que dificilmente eles poderiam gerar novamente, mas ele sabia que ele tinha a promessa de Deus, portanto, ele não hesitou em tentar sacrificar a própria promessa que ele recebeu do Senhor, como quem diz assim: se o Senhor está me mandando dar aquilo que o Senhor me deu, eu creio que das cinzas
o Senhor pode levantar novamente. E diz a Bíblia que o Senhor proveu um cordeiro naquela ocasião. Outro texto que me chama a atenção é no Gênesis capítulo 4, quando a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho ao Senhor, porém Caim trouxe do fruto. Passado algum tempo, depois de alguns dias, não fala ali quais foram esses dias, qual a quantidade de dias se passaram, mas diz que algum tempo depois Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Diz a Bíblia que Deus se atentou para a oferta de Abel, para Abel e para a sua oferta, mas Deus não se atentou para Caim e para a sua oferta. Deus sempre vai se atentar primeiro para mim, para a pessoa, para você, e depois vai olhar para a sua oferta. Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Da mesma maneira que Abraão fez com Isaac, Abel fez também com seu rebanho, eram as primeiras crias. Ele não sabia, querido, se as próximas haveriam crias, ele não sabia se as suas vacas, se o seu rebanho iria produzir novamente, ele só tinha fé. Então ele separou das primícias do seu rebanho e por isso Deus se atentou para Abel e também para a sua oferta. No entanto, quando Caim traz a oferta ao Senhor, do fruto da terra, passado alguns dias, tudo indica que Caim verificou se ele ia ter de sobra. Caim verificou se ele ia ter depois para suprir a sua necessidade. O que Deus quer, mais do que colocar no altar, mais do que a gente promover uma bênção material no reino de Deus ou numa igreja local, Ele quer que a nossa oferta expresse honra ao Senhor. Assim como esse texto diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Que você possa ofertar ao Senhor, que você possa dizimar ao Senhor, estando Ele em primeiro lugar na sua vida. Que você possa fazer uso disso e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Que a sua casa possa ser promovida pela ação de Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe.